Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. O livro de Ruth fica entre Juízes e 1 Samuel. Ruth capítulo 1. Quanto você acha? Quantas pessoas nos visitam aqui nessa noite? Faça o sinal com a mão. Quero saudar o meu vizinho Benoni, que voltou para Pelotas, lá de Piratini. Bem-vindo, Benoni. A Lueci, que fazia tempo que eu não via, ela esteve aqui na festa da igreja, mas eu não vi. Bem-vinda, Deus te abençoe. Alegria rever aqui o rosto de irmãos amigos. Que Deus abençoe. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto bíblico, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus filhos Malom e Quileon, efrateus, de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim esta mulher desamparada dos 2 filhos seus e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como vocês, ou como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram-se a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, já que muito velha sou para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, e ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ei que viessem a ser grandes? Detê-lo-eis por eles sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém. Feche os teus olhos aqui na tua fronte. Oramos ao Senhor, Pai eterno. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar das Escrituras Sagradas ao coração dos teus filhos, Senhor. Nos abençoa, renova em nós a esperança, renova em nós a fé, renova em nós o amor, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre o tema
vale a pena ser fiel? Será que vale a pena permanecer fiel, queridos? Há muitas circunstâncias na nossa vida. Uma das coisas que Jesus, Ele nunca garantiu para mim, pelo contrário, e nem para você, é que nós não passaríamos por aflições. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca garantiu que nós não íamos passar por alguma tempestade na nossa vida. Pelo contrário, Jesus disse na sua oração sacerdotal em João capítulo 17: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Então há momentos de adversidades. Aqui, quando nós olhamos para esse primeiro capítulo de Ruth, nós vamos ver que na terra de Judá, em especial em Belém, houve uma grande fome. Ou seja, não adiantava plantar, porque a terra não dava, não produzia grãos, não tinha pão, não tinha alimento, estava havendo um tempo de escassez. E a Bíblia nos relata aqui a história de um homem chamado Elimeleque, que mora em Belém. E é interessante que o nome Belém quer dizer casa do pão. Faltou pão na casa do pão. É como nós disséssemos assim: faltou pão na padaria. Ou seja, até a padaria passou por problema de crises. E esse homem, preocupado com a situação, ele olha para uma terra chamada terra de Moabe, e ele procura, e eu não condeno Elimeleque, ele pega a sua família, ele pega a sua esposa, ele pega os seus 2 filhos, e ele vai tentar a sorte em outro lugar. Ele vai tentar buscar a solução do seu problema segundo as suas forças. Só que há um detalhe importante que nós temos que destacar aqui nessa história. Uma coisa, queridos, é você que é cristão. Quantos cristãos nós temos aqui hoje? Levante a sua mão. Todos são cristãos, todos são crentes. Você que está em casa é crente, é cristão. Bom, então uma grande diferença entre aquele que é cristão, que serve a Deus, que confia no Senhor, e aquele que não serve ao Senhor. Há uma grande diferença entre nós que cremos que Deus é a nossa providência. Sim ou não? Nós cremos que Deus é o nosso provedor. Davi sempre falou uma frase que sempre mexe muito no meu coração. Ele diz: olha, eu fui moço, agora estou avançado na minha idade, mas eu nunca vi o justo e nem a sua descendência. Olha o que ele está falando: aquele que pratica justiça e a sua descendência, os seus filhos, seus netos, bisnetos, mendigar o seu pão. O que eu estou dizendo para você aqui nessa noite? Que se você serve o Senhor de todo o seu coração, independentemente da crise que esteja se abatendo, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, seja na nossa nação, seja no mundo inteiro, Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Então o que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que era para Elimeleque ficar na sua terra. Era para ele ficar na casa do pão. Mas ele saiu. Quando ele sai, queridos, ele vai para a terra de Moabe. Nessa terra de Moabe, a Bíblia diz que ali ele morre. E sua esposa Noemi fica viúva com 2 filhos. Seus 2 filhos, queridos, tomam mulheres de Moabe como esposas, sendo que a lei dizia que havia uma restrição para os filhos de Israel com um casamento misto, com o jugo desigual. E a Bíblia diz, queridos, que eles contraem um casamento com 2 moabitas. Uma se chama Orfa, outra se chama Ruth. E a Bíblia diz que por 10 anos tudo parecia bênção.
Por 10 anos eles viveram, produziram, conquistaram. Só que passou 10 anos, a crise bateu de novo. E a morte ceifa a vida dos 2 filhos de Noemi. No primeiro instante você dizia, que coisa terrível. Sai para escapar da crise. Sai para escapar do momento de adversidade. E agora ela perde o esposo, perde os 2 filhos, e ela fica com as 2 noras. Diferentemente dos nossos dias, que quando o esposo é trabalhador, ele contribui com carteira assinada, ou contribui com carnê facultativo, ou se ele é um autônomo, se ele é um MEI, se ele morre, a sua esposa vai ficar amparada, com uma pensão, o pessoal conhece pensão por morte. Mas naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo não havia uma pensão, um auxílio governamental, um Instituto Nacional de Seguridade Social. E agora aquelas mulheres que eram providas pelo sogro, pelos filhos, agora se veem desamparadas. E chega uma notícia agora nos ouvidos de Noemi, que está passando por um momento de crise, de aflição, de angústia. Irmãos, eu não consigo mensurar o que eram os sentimentos que se passava no coração de Noemi. Eu não consigo mensurar qual é a situação, porque ela está longe da sua casa, ela está viúva, ela perde os 2 filhos naquela terra. A Bíblia dá uma pequena noção da angústia do coração daquela mulher, que ela diz assim, eu vou trocar o nome meu de Noemi, que quer dizer alegria, por Mara, que quer dizer amargura. Antes eu vivia alegre, agora eu vivo amarga. Olha a situação, olha o momento que esta mulher estava vivendo, ao ponto dela trocar o próprio nome. Porque diferentemente dos nossos dias, em que as pessoas colocam o nome de uma pessoa porque acham um nome bonito, porque acham um nome bacana, porque é o nome do craque de futebol, porque é o astro da novela. Naquele tempo se dava um nome por características que a criança apresentava. Eu tento imaginar quando, quem sabe, o pai de Noemi pega ela no colo pela primeira vez, e quem sabe, ao olhar o seu pai pela primeira vez, ela estampa no seu rosto um grande sorriso, uma grande alegria. E o pai olha para ela e diz, eu vou colocar o seu nome de Noemi. E quando ela agora contrai casamento, vive momentos alegres, felizes, gera 2 filhos. Quem sabe vem uma longa descendência. A tragédia se bate na sua casa, a ponto de ela trocar alegria por amargura. E ela tem uma notícia que lá na sua terra, na casa do pão, voltou a gerar pão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós que confiamos no Senhor, todas as nossas tribulações, e para quem crê nessa noite já pega posse, são momentâneas. A Bíblia diz que as nossas tribulações são momentâneas, ou seja, vai passar, meu irmão. A luta vai passar, a angústia vai passar, a adversidade vai passar, a tribulação vai passar. Mas não quer dizer que nós não vamos enfrentá-la. E ela diz, eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para a minha parentela. Quem sabe lá eu consiga viver. E ela começa então a jornada, mas antes de começar a sua jornada, a Bíblia nos diz que ela chama as suas 2 noras, Orfa e Ruth, e diz para elas que ela ia se despedir delas, ia beijá-las, e que elas voltassem para a casa da sua mãe. E é tão interessante que ela diz assim, voltem para a casa da sua mãe, e que o Senhor as abençoe, para que vocês possam casar novamente, ter um novo marido, ter uma família.
constituir uma família. E ela disse: não, nós vamos com você. Num primeiro momento as duas disseram isso. E ela insistiu, dizendo: eu já sou avançada em idade. Mesmo que eu case de novo, mesmo que porventura eu venha conceber filhos, porque ela diz: eu não tenho filho para dar para vocês. Eu não tenho filhos para dar para vocês por marido. Vocês vão acompanhar uma mulher desamparada, uma mulher que não tem expectativa. Olha como é que estava o coração. Em outras palavras, Mara ou Noemi estava dizendo assim para elas: qual é a expectativa que vocês têm de andar comigo? Qual é a esperança que vocês têm se andarem ao meu lado? Voltem para a casa da mãe de vocês, porque mesmo que eu case de novo, mesmo que eu tenha até filhos novamente, vocês vão esperar eles crescerem. Olha quais as expectativas que Noemi tinha na sua vida. Olha a amargura que havia no coração dessa mulher. Mas o maravilhoso, queridos, que quando a pessoa nos ama, ela não anda conosco dependendo da circunstância. Quando a pessoa nos ama, ela não está conosco só porque tudo vai bem, só porque tudo está maravilhoso. A Bíblia diz que Orfa vai, se levanta, beija sua sogra e volta para a casa da sua mãe. Só que Ruth disse não. O que a Bíblia diz aqui, irmãos? Olha que dá a entender, que coisa maravilhosa. Ela se apegou mais ainda à sua sogra. No momento mais difícil, ela se apegou mais ainda. No momento mais crucial, irmãos, sabe o que vai revelar os seus verdadeiros amigos e parceiros? Não serão os seus momentos de alegria, serão os seus momentos de sofrimento. Seus momentos de angústias vão revelar quem é realmente o seu irmão. Provérbios 17:17 diz assim: ama o amigo todo o tempo, porque na hora da angústia vai nascer o irmão. É na hora da nossa adversidade que se levanta quem é fiel. E ela diz assim: por onde quer que você andar, minha sogra, eu vou andar. Aonde quer que você esteja, eu vou estar. Como quem diz: aonde você colocar a sua cabeça para dormir, eu também vou colocar. Aonde você parar para comer, eu vou comer com você. E ela diz uma frase interessante: o teu povo, ou seja, olha o grau de fidelidade de Ruth. Olha o grau de fidelidade de Ruth, irmãos, amigos. Ela abre mão da sua nacionalidade, da sua descendência, e ela diz assim: e o teu povo será o meu povo. Eu não vou te deixar por nada. E tem mais. Olha o nível de fidelidade. E o Deus que tu servires, esse vai ser o Deus que eu vou servir. Porque é muito fácil a gente andar com as pessoas quando tudo está bem. É muito fácil nós sermos amigos quando nós estamos passando por momentos alegres e felizes. Mas eu quero ver a fidelidade quando a crise bater,
na sua porta. Você sabe qual é nós somos de uma geração, se você for fazer a leitura dos estudos, pergunta aí para a irmã Mariana é assistente social, pergunta para uma psicóloga, como é que é a geração que nós estamos vivendo, se as pessoas vivem com o coração aberto ou com o coração fechado. Hoje nós vivemos uma geração que tem a maior dificuldade, irmãos, de comprometimento, de fidelidade, porque as pessoas têm medo de serem machucadas, as pessoas têm medo de serem deixadas na mão e serem traídas. Por isso que as pessoas não abrem o coração e não deixam todo mundo entrar. As pessoas não abrem mais o seu coração, porque tem medo de se decepcionar com as pessoas, de desenvolverem relacionamentos, de se apegar. Aí sabe o que a nossa geração está vivendo, irmãos? A geração pet. Muitas vezes as pessoas amam mais o animal de estimação, não que a gente não ame, lá em casa a gente tem quase um zoológico já, irmãos. Lá em casa tem gato, tem peixe, tem cachorro, só falta passarinho para pagar essas coisas, o resto já tem quase tudo. Mas as pessoas amam muitas vezes mais os seus pets do que as pessoas. Há uma proteção maior, às vezes até para os animais, para você ver o nível, do qual o mundo está vivendo, irmãos. Não que não tenha que ter, tem que ter. Mas eu vou dizer para você, é mais fácil você ir para a cadeia se você matar uma cruzeira do que você cometer um homicídio. É mais fácil você ir para a cadeia se você cortar um metro de mato perto de um arroio do que você cometer um homicídio culposo, por exemplo, que é aquele sem intenção de praticar. Quem está entendendo, diga amém. Mas aqui eu aprendo diferente, irmãos. Eu aprendo com Ruth, que não importa circunstância, momentos, adversidades, catástrofes que se abatam sobre mim, eu preciso permanecer fiel. Eu não saio do teu lado por nada. Olha o nível de relacionamento que Ruth nos ensina a termos. É fácil, pastor? Não, não é. Até Jesus passou por isso, irmãos. Se você pegar a Bíblia em João capítulo 6, versículo 66, por exemplo, você vai ver que muitos dos discípulos que andavam com Jesus começaram a abandoná-lo. Muitos que viram Jesus curar cegos, muitos que viram Jesus abrir o ouvido dos surdos, muitos que viram Jesus restaurar os leprosos, muitos que viram Jesus multiplicar o pão e o peixe, começaram a abandoná-lo, deixaram de caminhar com Jesus, a ponto, irmãos, que eu vou tomar uma liberdade aqui, você não vai ver isso escrito na Bíblia, mas fazendo a leitura de João 6, eu vejo que, eu sinto no meu coração que Jesus se entristeceu, que ele olha para os 12 que estavam com ele e diz: "E vocês não querem ir também?" Olha o ponto que Jesus chega, de perguntar se eles não queriam ir embora também, como diz: "Vocês não querem me deixar também?" Porque permanecer fiel não é fácil. É fácil quando Jesus faz milagre. É fácil quando Jesus realiza a cura. É fácil quando Jesus abre a porta que eu estava tanto pedindo para Ele abrir. Mas quando a tribulação começa a bater, quando as pedradas começam a me atingir,
quando as lutas se sobrevêm sobre a minha vida, não é fácil ser fiel. Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Tu és o Cristo e nós cremos em Ti. Aleluia. Nós estamos precisando de Pedros do nosso lado, que nas nossas horas de adversidade nos deem uma palavra. Diga assim: eu acredito em Ti. Mesmo que eu esteja lá no fundo do poço, mesmo que eu esteja passando a luta e a adversidade, que Deus levante Pedro na nossa vida e diga assim: eu continuo acreditando em Ti. E eu estou contigo do teu lado. Aleluias. E para encerrar, irmãos, eu quero orar por você, porque eu quero dizer para você nessa noite que eu creio que Deus não te trouxe aqui na igreja nessa noite por acaso. Não é fácil ser crente, não é fácil permanecer fiel, não é fácil permanecer no caminho do Senhor, mas há uma recompensa por causa disso. Quando irmãos Ruth e Noemi chegam à terra de Belém, a Bíblia nos narra como é que a gente consegue vencer tempos difíceis, irmãos. Existem 2 segredos que você precisa ter no seu coração para vencer tempos difíceis e tempos de crise. Qual é, pastor? Fé e trabalho. Se for só a fé, irmãos, você não vai conseguir sair do teu tempo de luta e adversidade. Você precisa ter a fé e você precisa ter trabalho. Como assim, pastor? Sim, porque você se empenhar, você se colocar na presença de Deus, você ir atrás, dá trabalho, irmãos. A Bíblia diz que elas chegaram lá e tinha abundância, estavam plantando e estava dando tanto que estava até sobrando para os pobres, estava produzindo tanto a terra de Belém, que havia uma parte da colheita que agora eles já estavam deixando, e não estavam colhendo, e deixavam para os pobres colherem. E sabe o que Ruth fazia? Se levantava cedo, ia lá e cortava a sobra, para ela e para sua sogra. Ela se esforçava, ela se colocava, ela ajudava a sua sogra, ela ajudava a alimentar a sua sogra. E ela colhia os grãos de trigo, secava, moía, fazia farinha. E quem sabe no seu coração tinha aquelas esperanças de quem sabe o Senhor não usa de misericórdia. Irmãos, existe uma grande diferença de você na hora da tua adversidade, você murmurar e você glorificar o Senhor e esperar nele. Ruth podia dizer: que Deus é esse que os judeus servem? Não, quem sabe no seu coração ela tinha uma frase de esperança, dizia: quem sabe o Senhor não usa de misericórdia e muda a nossa sorte. Sabe o que aconteceu? A sua sogra, que estava amarga, ela tem uma boa notícia. Ela diz: eu sei de um parente meu, que segundo a nossa lei, ele pode resgatar você, ou seja, ele pode casar com você e mudar a tua história. E a Bíblia diz aqui, irmãos, você vai encontrar aqui no texto, você leia, na sua casa, nosso tempo não nos permite mais, mas a Bíblia diz que Deus coloca um homem chamado Boaz no caminho de Ruth e de Noemi. É um parente de Noemi, e o Senhor prepara esse homem e coloca ele no caminho de quem? De Ruth.
Sabe aquela que decidiu não abandonar? Sabe aquela que disse, eu vou permanecer fiel? Sabe aquela que disse, eu não vou sair do teu lado? Sabe aquela que disse, eu deixo até a minha nacionalidade para me tornar da tua nação? Sabe aquela que disse, aonde quer que você andar, eu vou ir, aonde você pousar, eu vou pousar, ou o teu povo será o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus? Então Deus olhou do céu e disse, eu reconheço a tua fidelidade. E a Bíblia diz que, encerrando nesse contexto, que Deus prepara Boaz, que resgata a casa com Ruth, por causa da sua fidelidade. E Boaz é um homem abençoado, é um homem que é o proprietário das terras onde Ruth colhia o resto da colheita. E a Bíblia, queridos, diz que ao casar, irmãos, fique em pé nesse instante, eu estou encerrando. Coloque uma coisa na tábua do seu coração, escreva aí hoje. Diga para você mesmo, vale a pena ser fiel. Está difícil, irmão? Permaneça firme. Vou dar um exemplo nesse texto bíblico. Você está passando por problema aqui na igreja? Não vai resolver trocar de igreja. O problema vai acompanhar você na outra igreja. Como assim, pastor? Olha o caso de Elimeleque. Estava com problema na sua terra. Achou que saindo da sua terra ia resolver o problema lá na outra terra. Sim ou não? Não resolveu nada. Perdeu a vida na outra terra. Seus filhos perderam a vida na outra terra. Às vezes a gente acha que se a gente mudar de ambiente vai resolver o nosso problema. Não resolve. Problemas estão aí para serem enfrentados e vencidos. Resolver problemas requer tomadas de decisão na nossa vida. Havia um problema. Qual era, pastor? Acompanhar Noemi ou não acompanhar? Ruth enfrentou e resolveu permanecer do lado da sua sogra. O que ela colheu? Ela colheu uma bênção que se eternizou. Você sabia disso? A decisão na hora crucial de Ruth fez com que o seu nome fosse eternizado na Bíblia Sagrada e na eternidade. Como assim, pastor? Já vou mostrar para você. Olha o resultado de um coração fiel. Ela casa com Boaz. Boaz gera um filho em Ruth. O nome desse filho se chama Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. E Davi é eternizado em Cristo Jesus, numa promessa de Deus a Davi, dizendo, da raiz de Jessé, de Davi, haverá um que vai nascer, e o seu reino será eterno. Quem é ele, irmãos? De quem que eu estou falando para você nessa noite? Eu estou falando de Jesus. Jesus nasceu da raiz de uma mulher moabita chamada Ruth, porque ela um dia disse, eu vou ser fiel, independentemente da circunstância, independentemente dos problemas, independentemente das lutas e adversidades, eu vou ser fiel, eu não vou sair do seu lado. Você sabe, irmãos, que Boaz e a história de Ruth também é uma história relacionada de Jesus conosco. Jesus, quando morre na cruz, ele diz assim, eu morri por você, e por você eu vou ser fiel eternamente, eu vou esperar você sempre, eu vou estar sempre à tua espera, eu vou ser fiel, eu não vou sair, eu vou permanecer fiel, eu vou levar tudo por você, eu vou levar as tuas iniquidades, eu vou levar as tuas enfermidades, eu vou levar os teus problemas, tudo o Senhor levou ali na cruz. Ele disse, eu vou fazer isso porque eu sou fiel. Quem entendeu, diga amém.
Eu sei que o mundo dos nossos dias, e você que nos assiste, conspira totalmente contrário a essa palavra. O mundo é egocêntrico, ele diz: cuide de você. O mundo diz: é cada um por si, Deus por todos. Mas o que Deus tem procurado nos nossos dias são corações fiéis, e fiéis a Ele e fiel aos seus irmãos. Quero que você feche os seus olhos nesse instante. Nós estamos num tempo, queridos, que quando as pessoas não gostam mais de alguma coisa, elas pegam e viram as costas e vão embora. As pessoas fazem isso no seu casamento, fazem isso no seu trabalho, fazem isso com tantas e tantas coisas. Elas viram as suas costas e vão embora. Não importa quanto bem você tenha feito, não importa quanto você tenha ajudado. O que está faltando, pastor? Fidelidade. Ser fiel independe da circunstância. Ser fiel independe dos momentos. Por isso que eu amo cerimônias de casamento, porque eu amo a parte dos votos. Quando o esposo e a esposa dizem um para o outro, dizem assim: independentemente das circunstâncias da vida que se abaterem sobre nós, eu sempre estarei ao seu lado. Independentemente de qualquer momento que se abate sobre a nossa casa, eu sempre estarei do seu lado. Não é como a música do mundo que diz: é eterno enquanto dure. Não. O verdadeiro amor em Cristo Jesus é eterno. Porque não está baseado em coisas levianas e passageiras, mas está baseado numa palavra de fidelidade. Eu não sei qual é a circunstância que você esteja passando, meu irmão, passando, minha irmã, você que está em casa. Mas faça um propósito com Deus aqui nessa noite, de ser fiel. E eu tenho certeza que Deus vai recompensar a tua fidelidade. Não sei porque o Espírito Santo está me incomodando, dizendo para mim assim nessa noite: filho, tem gente do banco que já sentiu vontade de saltar fora. Tem gente no banco que teve vontade de chutar o balde, como diz o mundo. Mas nessa noite o Senhor quer renovar em você a fidelidade, a força para você aguentar a pressão e a sabedoria para enfrentar os problemas. Onde é que está você? Eu quero orar por você. Sai, corre do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Deus vai te dar graça para você suportar, irmão. Deus vai te dar sabedoria para você entender e passar por esse momento, sendo ser fiel. Deus vai te encher de graça e de sabedoria, que você vai dizer: pastor, mas eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Vai ser que nem o resto, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Mas você vai ver que Deus é tão misericordioso, bondoso, maravilhoso, que vai abençoar a tua fidelidade. Porque a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como assim, pastor? Sim, porque ele diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não passará. A minha palavra permanece para sempre. Aleluia, Senhor. Você que está aqui na frente, põe a mão sobre o seu coração, meu irmão, minha irmã. Senhor, eu não sei qual é a circunstância na vida do meu irmão, da minha irmã. Não sei qual é a luta que ela está enfrentando, que ele está enfrentando. A circunstância, Senhor, que ele até sentiu desejo, Senhor, de desistir. Ela sentiu desejo de desistir, Senhor.
mas reveste ele agora de uma força extraordinária. Reveste ele, ela, de uma sabedoria, Senhor, extraordinária, Senhor. E ele vai conseguir superar, ela vai conseguir superar. E ela vai ver como Ruth, Senhor, o fruto da sua fidelidade, Senhor. Da sua fidelidade a Ti, Pai. Da sua fidelidade, Senhor, meu Deus, na sua casa. Da sua fidelidade no seu trabalho, Senhor. Da sua fidelidade a seus amigos, Senhor. Da sua fidelidade nos relacionamentos. Senhor, eu creio, Senhor, que Tu vais te manifestar. E os Teus filhos vão ver, Senhor, o fruto desta revelação nessa noite. Em nome do Senhor, nós queremos abençoá-los. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, pedir a Tua bênção sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Que seja decretado, Senhor, no céu, Senhor, como foi decretado na vida de Ruth, por causa da sua palavra de fidelidade. Senhor, meu Deus, um valor eterno no céu. Fortalece, Senhor, ajuda, anima, dá a Tua graça. Em nome de Jesus, Teu Filho. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, santo és Tu, Senhor. Oh, glória a Deus. Muda histórias aqui nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos. Amém e amém, Senhor Jesus.